Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como vai? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Nosso tema hoje é o que está na sua coluna em O Globo, que diz o seguinte: como os movimentos progressistas, os movimentos de esquerda, simplesmente não reagiram mesmo tendo sido contrariadas em duas questões essenciais, né? No caso da defesa do meio ambiente, foi aprovada a pesquisa de petróleo na Foz do Amazonas, que a esquerda, o movimento de esquerda, o pessoal do meio ambiente era contra, e também o Lula não deu a menor bola para a reivindicação de maior participação feminina no Supremo Tribunal Federal. E o Lula simplesmente ignorou essas demandas e não aconteceu nada, né, Vera? Não aconteceu nada de mais ali barulhento, de mais radical, de mais de um protesto com mais revolta, né, Sardenberg? Se fosse qualquer outro presidente, aí não precisaria nem ser alguém da direita como Jair Bolsonaro, alguém da extrema-direita ou da direita como Jair Bolsonaro, mas se fosse qualquer presidente, mesmo de centro, que tomasse essas duas decisões, a reação dos movimentos de esquerda seria muito maior. Certo ou não, com justificativa ou não, o fato é que esses movimentos fariam um protesto bem mais veemente, iriam, inclusive, às ruas, etc., se outro presidente, às vésperas de uma COP realizada no Brasil, tivesse liberado a exploração de uma nova fronteira petrolífera. Tem 1000 justificativas técnicas para isso, 1000 justificativas econômicas, algumas, inclusive, amparadas na defesa da soberania nacional, mas para esses movimentos que incluem cientistas, ambientalistas, uma boa parte da academia, uma boa parte da classe ali de influenciadores, artistas, etc., essa questão é inegociável. A abertura de uma nova fonte de extração de combustível fóssil é algo que quem defende a necessidade de você manter a temperatura do planeta aumentando em no máximo 1,5 graus em relação à era pré-industrial, não negocia e não acha que exista possibilidade de tergiversar a respeito de não se abrir uma nova fronteira. Então, a reação, se fosse qualquer outro presidente, teria sido bem maior, mesmo algumas entidades tendo anunciado que vão à justiça contra a exploração. A coisa teria escalado muito mais. Em relação às mulheres no Supremo, então, nem se fala, porque aí sim a reação foi muito, muito, muito mais tímida. Chegaram alguns movimentos a fazer listas, elaborar listas de mulheres, inclusive de mulheres negras, que reuniriam as condições para serem indicadas pelo presidente. Isso não foi nem mencionado por ele. Ele não chegou nem a dizer, olha, eu recebi aqui uma lista, essa lista tem bons nomes, mas o critério não vai ser esse agora, olha, mas no futuro eu me comprometo a analisar nada. Lula nem sequer olhou para isso e ficou por isso mesmo. Quem mandou a lista não cobrou, quem recebeu não disse que recebeu, e a coisa ficou mais ou menos por isso mesmo. Não passou de um lamento em redes sociais, quando muito, aquilo que se tinha a dizer. Eu acho que isso diz muito sobre a dependência que existe na esquerda brasileira da figura do Lula, da persona do Lula. É como se não houvesse outra liderança capaz de inspirar apoiadores da esquerda, a não ser o Lula, e para isso se passa por cima, se passa pano, se passa batido por muitas manifestações dele de cunho machista, de cunho misógino, de desdém com essa questão ambiental, que para ele nunca foi central, sempre foi uma coisa acessória, a não ser quando é em campanha e ele precisa atrair a Marina Silva para o seu palanque de volta. Então eu acho que esses dois episódios mostram uma certa hipocrisia por parte da esquerda brasileira, com os próprios fundamentos do seu discurso. Então, porque se uma coisa é fundamento,
ela tem de ser cobrada e exigida de qualquer governante, seja ele de esquerda ou de direita, porque senão fica parecendo que o discurso vale para quando você é oposição, mas não vale para quando você apoia o governo de turno. Inclusive você mencionou, né, Vera, a ministra Marina Silva, que não se manifestou depois da autorização para a exploração ali do ponto de vista de pesquisa da Foz do Amazonas, né? Ela, que nós sabemos, é contrária a isso, já tinha se manifestado antes, mas depois que saiu a decisão da autorização, não falou mais nada, né? Eu acho que isso mostra o quanto ela ficou contrariada, Cássia, principalmente porque a decisão se dá cerca de 20 dias antes do início da COP no Brasil. Ela claramente vai ser uma das estrelas dessa COP, é a ambientalista brasileira mais conhecida no mundo, é uma espécie, mesmo ela não sendo presidente da COP, não tendo um cargo executivo na COP, ela é a ministra do país sede e ela é o principal símbolo da luta ambiental brasileira nesse momento. Então ela vai ser cobrada a falar todos os dias até lá. E aí o que eu apurei? Ela vai falar hoje. Tá? Isso acho que a gente está trazendo em primeira mão aqui. Ela vai dar entrevista a um programa chamado Estúdio COP30, que é um estúdio que é um programa da própria EBC, e que, portanto, ela vai testar o discurso, ela vai testar a reação dela pela primeira vez num canal mais controlado, num canal que é do próprio governo. E aí ela vai falar menos sobre o timing, menos sobre essa coisa de ter sido às vésperas da COP, e mais sobre algumas salvaguardas que ela acredita que têm de ser garantidas quando a pesquisa e depois, posteriormente, a prospecção começar. Então, ela vai falar sobre a necessidade de avaliações ambientais, de áreas sedimentares, que sem isso não daria para você iniciar uma extração por lá, que é essencial para gerar informações técnicas, para subsidiar, inclusive, futuros licenciamentos naquela região. Ela deverá falar sobre como vai ser feita a gestão ambiental da margem equatorial, o caminho que é necessário, paralelamente a começar essa exploração, se traçar um caminho claro para a transição energética. Então, ela vai colocar alguns pontos que eu entendo que ela julga que são necessários para, e aí é um entendimento meu, para compensar, né, para apaziguar isso, que claramente é uma derrota dela. Ela vai insistir que o IBAMA deu uma decisão técnica e não política, embora a gente saiba que o pano de fundo político está dado aí nesse caso. Exatamente. Exatamente. Se não fosse o Lula e não fosse a Petrobras, a licença não sairia, né? Exatamente, porque o IBAMA continuaria mantendo a sua posição. A posição técnica era aquela anterior de que não havia viabilidade. Certa ou não, era essa a posição. Precisou de um empurrãozinho político para que a coisa mudasse. Um baita empurrão, eu diria. Quase um solavanco político. Pênalti. Pênalti político. Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã.